Olha, na aula passada, a última coisa que eu falei foi sobre o produto externo ou produto vetorial, tá? Esse nome que também é ganhado, essa objeto que eu vou falar aqui agora. Bom, como eu falei para vocês na aula passada, o produto vetorial, ele é diferente do produto interno em vários sentidos. Uma coisa que é característica do produto externo, né, ou produto vetorial, que é isso que eu vou falar agora, já falei, mas eu vou comentar de novo, é o seguinte, ele só pode ser utilizado em R3, tá? Só faz sentido em R3, em nenhuma outra dimensão mais. É claro que R2 você pode escrever como se fosse R3. De que jeito? Você pode, por exemplo, deixa eu colocar uma página a mais aqui, fazer o seguinte, olha, imagine que você está em R2. Em R2 é aqui, ó. Você está no plano XY. Em R2, como que é um vetor em R2? Um vetor em R2, um vetor V aqui, né? Um vetor V saindo da origem, né? Vou pôr ele saindo da origem. O vetor V saindo da origem, ele tem duas coordenadas, né? É um V1 e um V2, tá? Sempre duas coordenadas em R2. Você fala, professor, como é que eu posso olhar esse vetor de R2 como um vetor de R3? Você pode fazer o seguinte, olha. Você pode colocar zero, por exemplo, em uma das coordenadas. Em geral, a gente escolhe colocar zero na última coordenada. Opa! A gente escolhe colocar zero na última coordenada, tá? Então você pode olhar esse vetor assim, ó. E aí como é que ele ficaria desenhado? Ele ficaria assim, R3, o desenho dele, ele vai morar num plano. Em qual plano? Quando você escolhe zerar a última coordenada, ele vai morar no plano XY. Então ele moraria aqui, ó. Então esse aqui seria o vetor V. Aí, por engano de acaso, se você quiser aplicar o produto externo em dimensão 2, dá, fazendo isso aqui, ou seja, fazendo crescer o seu vetor de R2 para R3. Não precisa colocar exatamente no plano XY. Se você quisesse colocar no plano ZY, podia. Quem que você zera? Aí você zeraria a coordenada X, por exemplo. Se você fizesse isso aqui, ó, esse aqui está em R3, né? X, Y, Z. Esse mesmo vetor aí, ó, se você quiser zerar a coordenada, escrever ele assim, ó, como 0, V1, V2, pode também. Como é que esse vetor vai ser desenhado? Ele vai ser desenhado no plano YZ, porque você zerou X, então ele será aqui, ó. Então esse é o vetor V, tá? Então você pode escolher qual é o espaço que você pode levar ele, então você pode pegar um vetor e levar para R3 sem muita dificuldade. Mas para a dimensão mais alta do que 3 não dá, tá? Então se você tiver um vetor, por exemplo, em R4 ou R5 ou dimensão qualquer maior do que 3, não dá para aplicar o produto vetorial, o produto externo. Para 3 é o ambiente dele. 2, você tem que fazer esse truque de transformar um vetor de R2 para R3. Em dimensão 1 aí não faz sentido nenhum você querer fazer aquele tipo de coisa, porque o produto externo em dimensão 1 não faz sentido nenhum, né? Não faria sentido nenhum. Em dimensão 2 ainda faz. Mas em dimensão mais alta não dá para fazer. Bom, mas o que é, como é que a gente faz o cálculo do produto externo, né? Como é que ele é calculado? Bom, para a gente fazer o cálculo do produto externo, uma forma de fazer isso, e é uma forma boa que eu acho, é escrever ou decompor o vetor usando os versores I, J, K, tá? Os versores I, J, K. Para quê? Para ajudar na hora da escrita do objeto produto externo. Então, o que a gente faz? Ó, vou pegar dois vetores. Vou pegar um vetor V, que ele é escrito na forma de versores AI mais BJ mais CK. Lembrando que esse vetor aqui, se fosse escrito na forma de uma ênupla, né? Aqui uma 3 dupla, porque tem dimensão 3, ele seria, quem multiplica I é a primeira coordenada, quem multiplica J é a segunda coordenada, quem multiplica K é a terceira coordenada. E um outro vetor W, né? Então eu pego dois vetores, um vetor V e um vetor W. O vetor W é
vezes versor I, mais E vezes o versor J, mais F vezes o versor K, usando a ênupla é D, E, F, tá? Como a gente também já está acostumado a fazer. Como que é o produto vetorial nesse caso? Lembrando que eu disse para vocês que faz muita diferença é fazer o quê? Se você estiver fazendo o produto vetorial V, produto vetorial com W, olha como é que você escreve isso. A primeira linha do seu determinante que você vai calcular, você coloca os versores I, J, K. A segunda linha vai entrar o vetor V, tá? Então, quem corresponde a I é o A, só olhar lá, ó. O A corresponde a I, o B corresponde a J e o C corresponde a K, tá? E o vetor W vai ficar quem? O vetor W é o D, E, F, ó, D, E, F. O que a gente faz para fazer o cálculo? A gente vem aqui e calcula o determinante. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz 3×3? Você pode usar qualquer regra, né? Pode usar Laplace, pode usar a regra que você quiser. Mas, obviamente, a regra mais simples aqui é o quê? É a gente vir e repetir duas colunas. Então, eu vou pegar a primeira coluna, repito aqui, a segunda coluna eu repito aqui, tá? Bom, aí eu vou fazer o cálculo, né? Então, vai ficar IBF mais JCD mais KDE. Tá aqui, ó. Fiz a conta pelo que aqui. Menos DBK, menos ECI, menos FAJ. Tá aqui. Juntando aqui, porque dá para juntar, ó, esse, por exemplo, com esse, J com J, K com K, a gente fica com isso aqui. Então, perceba, olha, o produto externo devolve para a gente um outro vetor. Eu pego dois vetores e obtenho um terceiro vetor. E como é que é geometricamente para a gente identificar esse vetor? Deixa eu até deletar isso aqui, porque... eu vou deletar essa página. Deletar essa página. Bom, como é que é a ideia, né, do vetor? Como é que a gente escreve geometricamente esse vetor aqui, né? Então, a forma de escrever geometricamente ou de identificar geometricamente como é que é o produto externo é usando a regra da mão direita, como eu comentei para vocês, tá? Então, por exemplo, olha, imagine que eu faço o produto externo V com W. Aí você se pergunta, aonde estará apontando o vetor V cartesiano W? Olha, para você nunca esquecer, a regra que você usa é da mão direita. Então, o que você vai colocar aí? Ó? Você vai usar o seu V, vai ser, por exemplo, os seus dedos, né? Você pode, como eu tinha colocado para vocês, né? Então, são os dedos, né? Direção dos dedos, o V. Aí, você não está fazendo V cartesiano W, então é os dedos se fechando na direção de W, né? Então, se tiver um vetor V e o W para lá, então se você está fechando a mão na direção de V na direção de W. Então, nesse caso aqui, se é V cartesiano W, a direção que aponta o seu vetor, ele vai estar apontando na direção do seu polegar. Polegar não, dedão. Aonde o seu dedão aponta, né? O dedão da mão direita. Então, você enfia a mão na direção de V, fecha ela na direção de W, aonde aponta o seu dedão ou polegar, né? É o polegar. É a direção do V cartesiano W, tá? Aí, se você tivesse feito o contrário de W cartesiano V, o que você faria? Você viria com a mão na direção do vetor W e fecharia ele na direção do vetor V. Para onde que está apontando o seu dedão agora? Estaria apontando para baixo, tá? Então, para lembrar, o primeiro, né? O primeiro aqui do produto cartesiano é onde os seus dedos entram, e o segundo é para onde os seus dedos apontam, não o W. Então, se o W está para cá, então de V para W, você fecha a mão, o dedão vai para cima. Se você tivesse feito W cartesiano V, você enfiaria a mão no W, fecharia a mão em direção ao V e o seu dedão apontaria para baixo. E a direção
deste V cartesiano W ou W cartesiano V, ele vai ser perpendicular ao plano formado por VW, tá? Lembra que eu disse para vocês, dois vetores não colineares determinam de modo único um plano, tá bem? Então, se você pegar dois vetores, o que são vetores não colineares? São vetores que não estão um sobre o outro, tá? Então, só pegar dois lápis aí, abrir os lápis, porque quando você coloca um lápis em cima do outro, eles estão colineares, tá? Mas você faz o quê? Você abre os dois lápis, você identifica que só tem uma folha de papel que você consegue colocar esses dois lápis aí. Então, o vetor V cartesiano W, né, que é determinado por esses dois lápis que você colocou aí, por exemplo, numa mesa, ele vai ser perpendicular a este plano, tá certo? E a direção que ele aponta, né, o sentido, na verdade, melhor, o sentido que ele aponta, vai apontar usando a regra da mão direita, que é onde o seu dedão vai apontar, tá? Bom, e numericamente, né, o que a gente tem? Então, a gente já sabe que produto externo vai dar para a gente, como resposta, um vetor. Mas a gente quer saber o que representa um número vetor, né? Ou seja, se a gente fosse calcular a norma do vetor, o que aconteceria? Então, o produto externo, ele fornece esta relação numérica aqui, ó. Então, o produto externo de V por W, a norma deste vetor, ele é a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor vezes o seno formado por esses vetores, tá? Inclusive, mais à frente, eu vou dar uma interpretação geométrica dessa quantidade aqui, que ela vai representar a área, né, do paralelogramo determinado por V e W. Inclusive, usando esta relação, é fácil a gente identificar que ela representa a área do paralelogramo, tá? Mais à frente eu fiz esse comentário aí. Bom, então o produto vetorial tem as seguintes propriedades. Ele é antissimétrico, tá? Então essa é uma propriedade bastante interessante do produto vetorial, é ele ser antissimétrico, tá? Ou anticomutativo, né? Como eu comentei na aula passada. Que quer dizer o quê? Quer dizer que V cartesiano W, ele é menos W cartesiano V. Quando você inverte os vetores, o sinal fica invertido, ou seja, ele inverte o sentido do vetor produto cartesiano. Então, importa muito a ordem. Diferentemente do produto interno, no produto interno a ordem não importava, tá? Porque V produto interno com W era igual a W produto interno com V. Uma outra coisa aí é o seguinte, quando você faz o produto interno de V cartesiano com V, ó, V cartesiano ou W cartesiano com W, quando você pega um vetor, faz o produto externo, né, ou vetorial, não cartesiano, é produto externo ou vetorial, com ele mesmo, o que vai acontecer? Ele vai dar zero, tá? Por que isso acontece dele dar zero? Tem várias formas de mostrar que isso aqui dá zero. Primeira forma é olhando para a definição do produto externo, ou produto vetorial, que é usando o quê? Que é usando o determinante. Olha, ficaria assim, né? Se você fosse fazer. Imagina que o seu vetor V fosse assim, ó. V1, depois eu apago, tá? V2, V3. Se você fosse calcular V cartesiano V, o que aconteceria nesse caso? Ó, ficaria assim, ó, IJK, aí ficaria V1, V2, V3, e você está fazendo de novo V1, V2, V3, porque você está fazendo o produto vetorial de V por V. Então, o primeiro vetor é V e o segundo também é V, se você fosse fazer esse produto vetorial aqui. Quanto que dá esse determinante aqui? Esse determinante dá zero. Por que ele dá zero? Lembra? Quando você calcula o determinante e você tem uma linha múltipla da outra linha, o que acontece? A gente sabe que o determinante é zero, tá? Como é que a gente prova isso? Pode provar usando, por exemplo, a redução usando a eliminação gaussiana, né? Quando a gente tem duas linhas iguais pela eliminação gaussiana, a gente sabe que a gente consegue eliminar uma linha completa. É só pegar a linha 3 e trocar pela linha 3 menos a linha 2. Ó, vai zerar a linha 3.
Zerou uma linha completa, o determinante se anula, tá? Então, a gente já sabe que isso tem determinante zero. Uma outra forma de identificar que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo vai dar zero é olhando esta forma aqui, ó. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, você pega dois vetores, um V e um W aqui, ó. E a gente já sabe, né? Esse aqui, por exemplo, ó, se eu fizer V cartesiano W, ó, que legal. Eu já sei para onde ele vai apontar, para baixo, né? Esse aqui está apontando para baixo. Por quê? Ó? A mão na direção, a mão direita na direção de V, a única forma de eu fechar em W é se eu tivesse com a mão apontando com o dedão apontando para baixo, né? Então, o que acontece nesse caso? Se o θ for zero, no caso você tem um vetor sobre ele mesmo, o que acontece com o ângulo entre os vetores? Ó, você tem um vetor V, sobre o vetor V você tem um outro vetor V. Qual o ângulo formado entre V e V? É zero. Quanto que é o seno de zero? O seno de zero é zero. Então, por esta fórmula, a gente também já identifica, se eu estiver pegando dois vetores colineares, o produto externo entre ele, né, V por V ou W por W, vai dar zero, tá? Então, essa fórmula aqui, né, essa propriedade, na verdade, não fórmula, essa propriedade aqui, é muito simples de provar pela própria definição. E a outra propriedade que é interessante aí, útil, é o seguinte: se você tiver uma soma entre dois vetores, né, o vetor AV mais um vetor BW, né, se você estiver fazendo uma soma e você fizer o produto cartesiano com Z, o que vai acontecer aí? Você for distribuir, né? Então vai ficar A, esse A é um número, tá? A número, sempre lembrando, né? Quando é vetor, a gente coloca uma setinha em cima. Quando é número, a gente não coloca. Então, por exemplo, imagine que você tem um número A vezes um vetor V. Podia ser 2, 3, 5 números. Então, A vezes um vetor V mais B vezes um vetor W, a gente sabe que isso aqui vai dar um vetor também. Fazer o produto externo com Z é a mesma coisa que a gente fazer Z com o primeiro vetor mais Z com o segundo vetor. Pronto, vale. Essa é a distributividade, tá? E a propriedade da distributividade é importante. Bom, agora eu vou falar uma primeira aplicação para vocês do produto externo. Uma aplicação bastante útil do produto externo é para a gente encontrar a fórmula de um plano no espaço tridimensional primeiro, tá? Então, se a gente quiser encontrar a equação de um plano, uma forma da gente fazer isso, por exemplo, é a gente calculando o produto vetorial, que vai ser definido por dois vetores. Já vou desenhar para vocês aí. Então, uma forma interessante de fazer isso, só para a gente usar aí, né? A gente vai denotar esse V cartesiano com W, a gente vai denotar como N. Esse N aqui é um vetor que está, a gente já sabe, né? Ele é perpendicular ao plano definido pelo vetor V com W, tá? Então, ele é perpendicular. Então, se eu tenho um vetor V aqui, ó, um vetor V e um vetor W, ó, vetor V e um vetor W. O que vai acontecer? Isso aqui, como eu comentei com vocês, se você pegar dois lápis aí, você consegue colocar, a única possibilidade que você tem é colocar esses dois lápis numa única folha de papel. Não importa como a folha está. Obviamente, você colocar ela em cima da mesa, vai estar no plano da mesa, mas você poderia ter ele inclinado, não teria problema nenhum, né? Você pode inclinar esses lápis aí, você ainda vai ter um único plano. Aonde que está apontando o vetor N? O vetor N ele é perpendicular, tá? Ele pode estar para cima ou para baixo, dependendo se eu estou fazendo V cartesiano W ou W cartesiano V, tá? Mas o vetor N, que é o vetor normal, ele faz um ângulo de 90 graus aqui, ó, com o plano gerado pelo vetor V e o vetor W, tá? Então é isso que a gente sabe. Então a gente vai chamar esse vetor N aí de vetor normal, tá? Então o nome que ele vai ganhar é um vetor normal.
Então, se a gente estiver procurando o vetor normal, é aquele que faz um ângulo de 90 graus. Aí você fala, professor, só vale para plano esse nome? Não. Qualquer vetor que faça um ângulo de 90 graus, ou com um plano, ou com uma superfície, ou com uma curva, ele ganha o nome de vetor normal. Então, se você vê o nome vetor normal, é que ele está fazendo o ângulo de 90 graus com algum objeto desse que eu falei para vocês. Ou uma curva, ou um plano, ou uma superfície. Uma curva, você já sabe o que é uma curva, né? Uma curva é isso aqui, ó. Isso é uma curva. Olha que bonito. É uma curva. É uma estrutura que não tem largura, ela só tem comprimento e a gente desenha em qualquer que seja a dimensão. Aqui eu fiz o desenho em R2. Como é que é um vetor normal aí, ó? Em cada ponto, ele vai fazer um ângulo de 90 graus com essa curva aqui. E aí, como você vai estar fazendo um ângulo de 90 graus? A partir de qual reta que a gente mede, né? Porque ângulo é medido entre retas. A gente pega em cada ponto, a gente constrói a reta tangente, tá? E aí isso aqui faz um ângulo de 90 graus. Hein? Então, ó, qualquer ponto você pode definir a sua normal, olha lá. Olha lá, a tangente, a gente aponta, faz a tangente aqui, né? Ó, então, faz o ângulo de 90 graus. Isso é uma curva. Essa aqui está em R2, eu poderia ter uma curva em R3, ó, sem problema nenhum, defino aí, não tem dificuldade de definir. É simples, inclusive. Que é uma superfície, né? Uma superfície é uma estrutura. O plano ele tem dimensão 2. Ó. O plano ele tem largura e comprimento e largura, né? Ó, comprimento e largura. Ele é dimensão 2, né? Uma folha de papel. Uma superfície, por exemplo, imagina uma bola, tá? Uma bola de futebol. Uma bola de futebol, só a parte externa dela. Só a parte que cobre, só o capotão dela, né? Bola de... Só aquela parte de fora dela, né? Então, isso aí é a superfície, tá? Que forma a bola. Não é um plano. Inclusive, você não consegue fazer um plano virar uma bola. Não dá. Não dá. Você já até tentou, né? Pegar quando você vai dar uma bola de presente cheia para uma criança. Se você pegar uma folha de papel, você não consegue cobrir aquilo de modo bonito. Vai ficar algumas partes que vão ficar meio enrugadas. Não dá. Não dá porque um plano não se transforma numa esfera. E uma esfera também não planifica, né? Isso aí é um teorema de geometria diferencial. Mas isso aqui é uma superfície. Aí você fala, como é que é a normal na superfície? Em cada ponto, a gente pega o plano tangente, né? Ou seja, o plano que se encosta na superfície. Então, você imagina uma bola, em cada ponto da bola você coloca uma folha sulfite durinha, tá? E aí o normal vai ser o quê? Ela vai fazer um ângulo de 90 graus com aquele plano durinho que você colocou, tá? Isso aí vale qualquer que seja a dimensão. Só consigo fazer em dimensão 3, né? Mas vale em qualquer que seja a dimensão. E vale qualquer que seja a superfície. Eu estou dando um exemplo de uma bola, mas podia ser qualquer superfície aí em R3, né? Então, superfície é o que forma a parte externa de um sólido, né? A parte externa do sólido a gente chama de superfície. Bom, mas voltando aqui, então, eu vou encontrar agora a equação do plano. E para encontrar a equação do plano, eu vou identificar geometricamente o que está acontecendo aí. Então, vamos lá. Ó, a equação do plano. Com produto interno, não. Com produto externo. Com produto externo, podemos encontrar a equação do plano na forma cartesiana. Aí você fala, professor, como é que é a forma cartesiana da equação do plano? A forma cartesiana da equação do plano, vamos ver se eu escrevi aqui. Não escrevi aqui. A forma cartesiana da equação do plano, ela é assim, ó. Ela é z igual a ax mais by mais c. Esta é a forma cartesiana
da equação do plano. A reta também tem uma forma cartesiana. Como é que é a equação cartesiana da reta? A equação cartesiana da reta é assim, ó. É y igual a x mais b. A equação cartesiana da reta só vale em dimensão 2. A equação cartesiana do plano só vale em dimensão 3, tá bem? Aí você fala, professor, mas em dimensão 3 a gente não pode ter uma reta? Pode. Você pode ter uma reta em dimensão 3. Aí você fala, não existe equação para representar essa reta cartesiana? Não. Existe uma forma que é chamada de paramétrica e eu vou ensinar hoje para vocês, tá? Que é a equação paramétrica da reta. Inclusive, eu acho ela muito mais simples que a equação cartesiana. Ela é muito mais fácil de fazer. Igual do plano também. A equação cartesiana do plano é muito mais simples de ser feita, tá? Cartesiana, não, desculpe. A equação paramétrica do plano é muito mais simples de ser feita. A cartesiana dá muito mais trabalho. Só que a cartesiana ela é mais bonita, igual para a reta também. A equação da reta na forma cartesiana é mais bonita. Ela relaciona a variável x com a variável y, ou seja, você tem a variável dependente que é y, ela se relaciona com a variável independente x. É muito mais bonita. Aqui também, ó, as variáveis independentes são quem? X e y. Quem é variável dependente é z. Você fala, quem que é ABC? São números. ABC são números que a gente vai encontrar para encontrar a equação do plano, tá? Mas vamos ver como é que a gente faz para encontrar a equação do plano usando o produto externo? A gente vai fazer o seguinte, olha. Então, para encontrar a equação do plano, precisamos de 3 pontos não colineares. O que são pontos não colineares? São pontos que não estão ao longo de uma mesma linha. Então, por exemplo, ó, você pega o ponto P1, P2 e P3, esses são colineares, que estão ao longo de uma mesma linha. Se eu colocar o P2 fora da linha, ou qualquer um desses dois pontos aí fora da linha, por exemplo, põe o P2 aqui, ó. Põe o P2 aqui. Esses são colineares agora? Não, não são. De jeito nenhum. Você tem uma linha, só uma reta que você passa por P1, P2 e P3 ao mesmo tempo? Não, não dá. Tá? Não tem jeito. Agora, esses 3 pontos aqui definem de modo único um plano. Inclusive, né, tem aquela história, né, da Unicamp, uma vez caiu no vestibular, acho que eu já falei, vou falar de novo, que falava o seguinte, por que que uma cadeira de 4 pernas pode balançar e um banquinho de 3 pernas nunca balança? Nunca balança. Por que que acontece isso? É que uma cadeira de 4 pernas, se ela não estiver muito bem calibrada, né? Então você põe um P1, P2, um P3 e um P4 aqui, o que vai acontecer? Olha, esses dois vetores aqui definem um plano, mas tem mais vetor, ó. Eu posso fazer agora, olha o vetor, ó, P3 com P2 define um outro plano. Esse aqui, ó, é P4, P3, P4 em P2 define outro plano. Ainda tem mais, né? P4 com esse P3 define outro. P4 até P1, P4 até P3 define outro. Na verdade, aí você pode fazer um monte de possibilidades aí. Então, você tem um monte de possíveis planos. Mas se você tiver só 3 pontos, como é o caso de um banquinho de 3 pernas, o que vai acontecer? A única possibilidade que você vai ter é um único plano, né? Um P1, P2, P3, tá? É um único plano. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar esse único plano definido por P1, P2 e P3? A gente vai fazer assim, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os dois vetores que moram no plano, tá? Então, eu dou o ponto P1, P2, P3. Aqui eu chamei o ponto de P, Q e R. Ó, são os 3 pontos aqui. Eu chamei de P, primeiro ponto, que é esse aqui, de coordenadas P1, P2 e P3. O outro ponto eu chamei de Q,
de coordenadas Q1, Q2 e Q3. E o último ponto eu chamei de R, ó, de coordenadas R1, R2, R3. Olha aqui embaixo primeiro, esquece desse vetor aqui. Está vendo que o P, o Q e o R definem dois vetores? Tá? Olha, você pega o P, o Q e o R, quantos vetores que ele define? Desculpe, não tem retinha. Quantos vetores que ele define? Ele vai definir dois vetores, dois únicos vetores. Ó, ele pode definir este vetor aqui assim, tá vendo? Esses dois vetores aqui, que eu chamo de V1, eu chamei de V2 e V1. Você fala, professor, e se eu não quisesse escolher deste jeito os meus vetores, eu poderia ter outros dois vetores? Poderia. Você poderia ter escolhido assim, ó. Ao invés de ter feito isso aqui, você poderia ter escolhido assim também. Ó, vou pôr de novo o mesmo ponto lá. O P, o Q, desculpe, o R, né? E o Q. Eu poderia ter escolhido assim, ó. Assim também dá. W1, W2. Aí você fala, professor, ixi, então dependendo da ordem que eu escolho, eu posso ter vetores distintos? Sim, você pode ter vetores distintos, mas uma vantagem e com certeza absoluta que você tem é que se você pegar o vetor W1, W2, ele vai morar no mesmo plano que mora o vetor V1 e V2, tá? Então, não importa a ordem que você escolha para definir os seus vetores. Quem seria o vetor W1, W2 aqui? Se eu fosse fazer em vermelho, vermelho não, vou fazer ele em magenta. Seria este aqui, por exemplo, olha, W1 e W2. O que acontece? O vetor W1 e W2, ele mora no mesmo plano que V1 e V2. Então, basta você escolher quaisquer dois vetores definidos por P, Q e R, tá? Não colineares, que você vai conseguir definir o seu plano de modo único, tá? Basta quaisquer dois. A ordem importa? Aí não. Mas uma coisa que é importante é o seguinte: você vai escolher um ponto para pertencer aos dois vetores. Está vendo aqui, ó? Este ponto aqui pertence ao vetor W1 e o W2. Neste exemplo aqui, eu estou colocando o P pertencente ao vetor V1 e o V2, tá? Então, uma coisa importante que a gente tem é que o vetor P pertença aos dois vetores. Sempre vai ter um ponto que pertença aos dois vetores. Depende da forma que você escolha. Se você escolher o vetor P para construir os seus vetores, então vai sair de P e ir para R, e sair de P e ir para Q. Então, o P vai estar em V1 e V2. Se você tivesse escolhido o R, sairia o quê? De R para P e R para Q. Então, pertenceria W1 e W2. Você poderia ter ainda uma terceira possibilidade, de quê? Q indo para R e Q indo para P. Aí seria, sei lá, um Z1 e Z2, tá? Mas uma coisa que a gente tem quando a gente vai fazer a construção do nosso vetor normal é que o vetor, um dos pontos tem que pertencer aos dois vetores, tá? Nesse caso aqui eu estou colocando o vetor P, tá bom? Bom, então continuando aqui, né? Então podemos encontrar ligando, né? O vetor ligando P a Q, denotado por V1, e o vetor ligando P a R, denotado por V2. Como é que a gente encontra o vetor ligando um ponto ao outro? Lembra que é muito fácil da gente fazer, né? Se eu quero encontrar o vetor V1 saindo de P indo para Q, o que a gente faz? A gente pega o ponto aonde ele chega menos o ponto onde ele estava. Então, isso define um vetor saindo de P indo para Q, ó. Então, é onde ele chega menos aonde ele estava. Então, é Q menos P. E como é que a gente faz a diferença entre dois pontos? É coordenada a coordenada. Então, vai ficar o quê? Q1 menos P1, Q2 menos P2, Q3 menos P3.
tá? E a mesma coisa com o vetor V2. Vai ser o quê? Aonde eu chego menos aonde eu estava. Então, vai ficar R menos P para achar o vetor V2. Então, o vetor V2 vai ficar R menos P, que vai ficar R1 menos P1, R2 menos P2, R3 menos P3. Perceba uma coisa interessante que a gente tem aí, ó. A gente pegou 2 pontos, na verdade 3 pontos, né? E construiu 2 vetores, tá? Como que a gente construiu? Fazendo a diferença entre os pontos. Então, diferença entre os pontos em Rn define um vetor, como a gente já tinha visto anteriormente, tá? E o vetor normal vai ser o quê? Vai ser V1 cartesiano com V2. Pela regra da mão direita e pelo desenho que eu fiz aqui, aonde que estará apontando a minha normal se eu definir a minha normal como produto interno V1 como V2? Então, você já pode usar a regrinha aí da mão direita. Ó. A mão direita, os dedos entram na direção de V1, fecham-se na direção de V2, e para onde está apontando o seu dedão? O seu dedão está apontando para cima, exatamente como está no meu desenho aí. Então, o desenho meu está correto. Então, faz muito sentido da gente fazer essa representação. Inclusive, perguntaram para mim uma vez aí se essa disposição aqui que eu desenho do sistema de coordenadas está boa. Tá legal, por quê? Se eu pensar que eu tenho x, y, para onde que vai apontar o z? Usando a regra da mão direita, o z estaria apontando para cima, né? Exatamente como está aí. E uma forma de provar isso é fazendo o produto interno entre versores, tá? Por quê? Fazendo produto vetorial entre versores. Se você fizer, por exemplo, o versor I cartesiano com J, que seria o produto externo, isso aqui, ó, seria o determinante do que? Vamos fazer a conta para vocês verem? Só para... essa é uma conta legal de fazer. Só por curiosidade, né? Vetor I cartesiano J. Como é que seria essa conta aqui? Ó? Seria o determinante de IJK. Você fala, professor, I. Como é que a gente coloca aqui o I na nossa continha aqui? Olha, para a gente colocar na nossa continha aqui, é só olhar lembra que quando a gente está assim, né? AI mais BJ mais CK, como é que a gente coloca isso aqui na nossa matriz para calcular o determinante? Não é o número que multiplica I vem aqui abaixo do I, o número que multiplica B vem abaixo do J, e o número que multiplica K vem abaixo do K aqui, então vai ficar A, B, C aqui. Aqui eu só tenho I. I é como se fosse 1 vezes I, mais 0 vezes J, mais 0 vezes K. Tá? Então ficaria 1, 0 e 0. O J é como se fosse 0i mais 1j mais 0k. Então ficaria 0, 1, 0. Então a gente calcularia o determinante dessa matriz aqui. O cálculo determinante dessa matriz ficaria assim, ó. A gente repete a primeira coluna, repete a segunda coluna e faz a conta, tá? Então, fazendo a conta aí, vai dar o quê? Vai dar I00, 0J0, K11, então ficaria K, né? Agora, começar a subir, né? Fica 00K, 10I, 01J. Olha o que daria I cartesiano J. I cartesiano J. I produto vetorial com J dá K. Se você fosse fazer o desenho, exatamente usando a regra da mão direita. O I é a direção de X, o J na direção de K. Então, usando a regra da mão direita, para onde que apontaria o seu dedão? Na direção de K. Então, a escolha de fazer e de desenhar o sistema de coordenadas deste jeito aqui foi aleatória? Não.
foi seguindo esse princípio aqui, tá? Que I, produto externo com J dá K. Naquele momento não tinha como eu explicar isso para vocês, mas agora, usando isso, faz sentido essa ordem que eu tomo. Por isso que a gente sempre usa X, Y e Z e não Y, X e Z. Tá? Se você usar Y, X e Z, vai dar errado a representação geométrica do seu objeto. Para dar certo, quando eu falo do seu objeto, é do produto externo. Para dar certo, a ordem correta tem que ser X, Y e Z. Tá? Então, isso aí veio como título de curiosidade, mas é interessante aí para explicar por que dessa ordem aí. Bom, então, a gente tendo o ponto P, Q e R, a gente definiu o vetor V1 e V2, já encontrou a normal, tá? Então, agora, para a gente encontrar a equação do plano, o que, que a gente faz? Uma coisa muito simples aí e fácil da gente encontrar a equação do plano é fazendo o seguinte, olha. Se eu pegar qualquer ponto genérico no plano agora, ó, então eu já tenho a normal. Então o primeiro passo foi fazer o quê? Encontrar a normal. Eu já encontrei a normal. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu esqueço dos vetores que estão lá embaixo. Eu lembro só desse ponto P aqui, tá? O ponto P eu lembro. O ponto P dele, porque esse era o ponto que pertencia aos dois vetores, ao vetor V1 e ao vetor V2. Se eu pegar qualquer ponto genérico dentro do meu plano de coordenadas x, y e z, um ponto genérico de coordenadas x, y e z, o que, que vai acontecer? A partir do ponto P, eu defino um vetor saindo do P e indo para esse ponto genérico x, y, z. De que forma que eu defino isso? Vai ficar o quê? Lembra? O vetor vetil aqui vai ficar o quê? X, Y, Z menos o ponto P. Sempre assim, se você está nesse ponto, que chegar num ponto genérico x, y, z, é onde você chega menos aonde você estava, que a gente escreve assim. Que é o quê? Lembra que é um vetor, que é um ponto P? O ponto P é P1, P2, P3, tá? Então, o vetor vetil vai ficar quem? Vai ficar x menos P1, y menos P2 e z menos P3, tá? Agora, o que, que eu faço? Esse vetor vetil aqui, qual é a relação entre vetil e o vetor normal? Você está vendo que ele forma um ângulo de 90 graus? Ó, o vetor vetil que mora dentro do plano e o vetor normal que foi construído a fazer um ângulo de 90 graus com o plano, eles fazem um ângulo de 90 graus, olha aqui, ó, tá vendo? Então, se eu fizer o produto interno de vetil pela normal, quanto que tem que dar? Então, a normal produto interno com vetil dá quanto? Tem que dar zero. Tá? Então, normal com vetil dá zero. E isso aqui define a equação do plano na forma cartesiana, tá? Essa é a equação do plano na forma cartesiana. Aí você fala, professor, mas cadê x, y, z? Lembrando que isso aqui, quem que é esse n aqui? Esse n, ele é o vetor assim, né? O n, ele é assim. Ele é um n1, deixa eu fazer ele azul mais escuro, um n1, um N2, um N3, ele tem 3 coordenadas. O vetil é quem? O vetil é x menos P1, y menos P2, z menos P3. É assim que eu construí o meu vetil. Então, quando a gente faz o produto interno entre N e vetil, vai ficar assim, ó, vai ficar N1, N2, N3... produto interno com x menos P1, y menos P2, z menos P3. Isso tem que dar quanto? Zero. Por quê? O vetor n ele é perpendicular ao vetor vetil genérico lá.
Então, fazendo a conta, vai ficar o quê? Isso com isso, então vai ficar N1 vezes x menos P1, mais N2 vezes y menos P2, mais N3 vezes z menos P3, tá? Isso aqui igual a zero. É claro que a gente consegue fazer a distributiva aqui. Eu vou só encontrar a fórmula para vocês. Obviamente, vocês não vão decorar esta fórmula que eu vou achar. O que a gente vai fazer para fazer o cálculo? A gente vai fazer a construção do vetor perpendicular aí, né? Esse vetor n, que é o vetor normal. E a gente vai construir o vetor vetil. E aí a gente faz o produto interno para poder fazer, para encontrar a equação do plano. Eu acho mais fácil do que decorar a fórmula que eu vou encontrar aqui para vocês. Então vai ficar o quê? O n vai ficar n1x menos n1p1 mais n2y menos n2p2 mais n3e menos n3p3, isso igual a zero. A gente quer encontrar o z isoladinho sozinho, então vai ficar o quê? Vai ficar n3 vezes z, né? E tudo eu passo para o lado direito. O x vai passar para o lado de lá, então vai ficar menos n1x, multiplicar y também, menos n2y, e o resto a gente vai somar aqui, né? Então vai ficar menos n1, menos n1p1, menos n2p2, menos n3p3. Vai passar para lá somando, então vai ficar n1p1 mais n2p2 mais n3p3. Isso aqui é um número, tá? É um número, não depende de x, não depende de y, não depende de z. E aí a gente faz o quê? Eu passo o n3 dividindo. Então vai ficar z igual a menos n1 sobre n3x, menos n2 sobre n3y, mais n1p1 mais n2p2 mais n3p3 dividido por n3. Então, olhando para a fórmula cartesiana do plano, o que vai acontecer? Este aqui vai ser A, este aqui vai ser B e este aqui vai ser C, tá? Mas, obviamente, que eu não vou lembrar desta fórmula nunca. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a construção do meu plano aí usando a construção, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a construção deste plano aí? Depois eu vou ali no GeoGebra para a gente fazer o desenho e a gente verificar como é que vai ficar o nosso desenho do plano lá em dimensão 3. Então, vamos lá. Então, ali eu deduzi a fórmula. Então, vamos acompanhar comigo agora a conta para eu encontrar efetivamente a equação do plano. Então, vamos lá. Então, passo 1, né? Vamos fazer por passos aí. Uma coisa que vale a pena é a gente marcar os pontos, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, o que a gente está fazendo, tá? Então, o primeiro ponto é 1, 2 e 3. O ponto 1, 2, 3 é coordenada x igual a 1, y igual a 2 e o z igual a 3. Então, o ponto seria assim, ó, 1 para x, 2 coordenada y e 3 coordenada z. Como é que a gente encontra esse plano? Lembra, ó, eu vou traçar uma paralela saindo de 1 em relação a x, uma paralela saindo de 2 em relação a y, encontrei esse ponto que está no plano x e y, levanto ele até a coordenada z. Então, este é o ponto, o primeiro ponto P lá, tá? É o ponto 1, 2 e 3. Eu vou marcar ele em vermelho. Agora, eu vou marcar o próximo ponto Q. Negativo, fazer desenho aqui é muito trabalhoso, tá? Dá muita dificuldade fazer desenho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou traçar aqui, né? A partir de x, eu traço uma reta tracejada para o lado negativo em x, traço uma reta tracejada do lado negativo em y, né? Eu estou aumentando aí o meu sistema de coordenada, colocando a parte negativa tanto de x quanto y, e vou lá marcar o ponto, tá?
Então, ponto primeiro, a coordenada menos 1 mora mais ou menos aqui, né? Vamos escolher mais ou menos o menos 1 para não ficar meio, não dar muita interseção. O outro é menos 3. Menos 3 eu vou colocar, esse aqui é o menos 1, né? Deixa eu pôr aqui menos 1. O menos 3 eu vou pôr aqui, deixa eu fazer ele em verde mais claro para não confundir também. Deixa eu colocar aqui em verde mais claro. O menos 3 está mais ou menos aqui, né? Menos 3. Então, o que a gente faz? Olha como é que é muito mais difícil. Eu vou traçar uma paralela em relação a x, aqui. Vou passar uma paralela em relação a y aqui. Então, o ponto coincidência menos 1 e menos 3 é este aqui, ó. E aí eu vou levantar ele até a altura 4. Até a altura 4, mais ou menos aqui, ó. O 4 tá aqui, deixa eu marcar o 4 aqui. Olha como é que dá muito mais dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de desenhar a parte negativa. E aí, para levantar, eu subo até esse ponto. Então, é mais ou menos esse ponto aqui. Então, esse é o ponto, esse é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto. E o último ponto, tá tudo positivo, já é mais fácil. Então, o 1 já está em x, 4 em y e 5 em z. Mais ou menos aqui os 5. Então, vamos lá. Traço uma paralela em relação ao eixo y, uma paralela em relação ao eixo x, subo o ponto até os 5 mais ou menos, ó. A partir daqui eu venho com uma tracejada, né? Eu dou uma enganada aqui, né? Só para encontrar o ponto. Então, os pontos são esses aqui, ó. Esse e esse. Tá? Aí você fala, professor, como é que vai ser o plano passando por esses pontos aí? Olha, para fazer o desenho dos pontos já foi difícil. Agora, para fazer o desenho do plano, você imagina aí. Mas perceba que eu posso escolher de modo fácil o vetor ligando os pontos aí. Por exemplo, o vetor saindo deste ponto e indo até o terceiro ponto. Então, eu tenho esse vetor aqui, o vetor que eu vou chamar de V2. E aqui eu vou chamar de V1 esse vetor aqui, ó. Vou chamar de V1. Então, mais ou menos, a gente já identifica como é que é o plano. Como é que vai ser o plano? Vai ser a folha de papel passando no vetor V1 e no vetor V2, tá? Mas o bom é que a gente, mesmo a gente não sabendo fazer o desenho, algebricamente a gente consegue fazer. Então, vamos lá. Então, a gente vai encontrar o V1 e o V2. Quem vai ser o V1? Lembra que eu falei para vocês? Um ponto tem que ser escolhido para pertencer tanto a V1 e tanto a V2. Você pode fazer qual ponto você vai escolher. Pode ser qualquer um deles. Ó, eu dei 3, eu dei P, Q e o R. Você pode escolher, por exemplo, o vetor, o ponto P pertencente aos dois. Então, aqui ficaria o quê? Ficaria R menos P na verdade, o V1 eu coloquei Q, né? Q menos P e o V2 R menos P. O que daria isso aí numericamente? O Q, ele é menos 1, menos 3 e 4. Menos 1, menos 3 e 4. O vetor P, ele é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 dá menos 2. Lembrando que aqui é negativo, aqui é menos 1, né? Porque esse menos vem aqui. Então, menos 3 menos 2 dá menos 5. Ó, menos 3 menos 2 dá menos 5. 4 menos 3 dá 1. Então, o vetor V1, que é esse primeiro vetor aqui, teria isso aqui como... descreveria ele deste jeito aqui. O vetor V2, então seria R, quem é o R? O R é 1, 4 e 5, 1, 4 e 5, menos 1, 2 e 3. Então vai ficar o quê? Ó? 1 menos 1 dá 0, 4 menos 2 dá 2, né? 5 menos 3 dá 2. Então, a gente já achou os dois vetores, V1 e V2.
Agora, o que a gente pode fazer? Vamos lá encontrar o vetor normal? Então, passo 2, a gente vai encontrar n. Aí você fala, professor, importa a ordem com que eu escreva V1 e V2? Não importa, tá? Não importa. Se você escolher V1 cartesiano V2 ou V2 cartesiano V1, cartesiano não, produto externo, V1 produto externo V2 ou V2 produto externo V1, você vai achar, obviamente, um vetor normal para cima e no outro caso para baixo. Mas não importa, tá? Para você encontrar a equação do plano, tanto faz se você encontra o vetor apontando para cima ou se você encontra o vetor apontando para baixo, ao calcular a equação do plano, as duas vão dar a mesma coisa. Por quê? Porque quando você vai fazer aquele cálculo genérico, da gente encontrar um vetor genérico aqui, ó, de coordenadas x, y e z, então, tanto este aqui quanto este caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o vetor normal vezes o vetil, né? Aqui o normal está para baixo, aqui o vetil. Em qualquer um dos casos, vai ser normal produto interno com vetil dando zero, tá? Se você tivesse menos normal vezes o vetil, também daria zero, tá? Porque a gente sabe que um vetor vezes o outro dando zero, se eu multiplicar por qualquer número, no caso menos 1, poderia juntar desse jeito aqui, ó. Menos 1 vezes 0 continua dando zero. Então, esta conta aqui também é satisfeita. Então, tanto faz se você faz V1 produto externo com V2 ou V2 produto externo com V1. Quando você for encontrar o vetor normal aí, quando você for fazer a conta para encontrar a equação do plano, não faz diferença, tá? Então, vamos encontrar o vetor normal? Então, vou colocar ele nessa ordem que está mesmo, né? Eu vou pôr ele como V1 produto externo com V2. Vai dar o que aí? Vai ficar determinante de que IJK, né? Lembra que a gente faz assim. Então, a gente vai colocar o quê? O V1 é quem? O V1, ele é menos 2, menos 5 e 1. Tá? Então, eu estou pegando isso aqui, lembrando que escrevendo na forma de versores é assim, né? É menos 2i menos 5j mais k. Tá? Usando o versor. O próximo vai ficar 0, 2, 2. Se você fosse escrever na forma com versores, era 0i mais 2j mais 2k. Tá bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou calcular o determinante. Para calcular o determinante, o que eu faço? Quem já tem as manhas aí de fazer o cálculo, já pode fazer direto. Mas eu vou fazer aqui, vou completar, né? Vou adicionar duas colunas. Então, vai ficar o i menos 2, 0, o j menos 5, 2. Fazendo a conta aí, vai dar o quê? Ó? I vezes menos 5 vezes 2 vai dar menos 10i. J vezes I vezes 0 vai dar mais 0j. K vezes menos 2 vezes 2 vai dar menos 4k. Agora subindo. 0 vezes menos 5 vezes k vai ficar menos 0k. Não precisa nem pôr, tá? 0 você nem precisava pôr, mas eu vou colocar só para a pessoa, hora de olhar, fala, cadê o termo? O termo sumiu porque vai ficar multiplicado por 0. O próximo, 2 vezes 1 vezes i, vai ficar menos 2i, menos porque quando a gente sobe nessa direção aqui vai ficar com sinal negativo. 2 vezes menos 2 vezes j, ficaria menos 4, a gente troca o sinal, fica mais 4j. Juntando o que dá, porque dá para juntar, vai ficar o quê? Vai ficar menos 10i, vai ficar menos 12i, né? Menos 12i.
menos 12i. O j mais 4j. K menos 4k. Então, o vetor normal nosso, então, né? O n ficou o quê? Menos 12, 4 e menos 4, tá? Então, eu vou circular ele aqui. Então, no primeiro passo, a gente encontrou os vetores V1 e V2. No segundo passo, a gente encontrou o vetor normal. E agora, no terceiro passo, a gente encontra a equação do plano. No passo 3, a equação do plano. E como é que a gente faz para encontrar a equação do plano? Lembra como é que é a conta? É assim, ó. Vai ser o normal, produto interno com o vetil. Isso aqui dando zero. E quem é o vetil? O vetil vai ser um vetor genérico da forma x, y, z, menos o ponto P. Então, vai ficar x, y, z, menos o ponto P. Qual é o ponto P? O ponto P é 1, 2, 3. Então, menos 1, 2, 3. Então, o vetil vai ficar x menos 1, y menos 2, z menos 3. Tá? Então, esse aqui é o vetil. A gente circula, vou pôr uma página a mais aqui porque não coube. Bom, o n é menos 12, 4 menos 4. O vetil é x menos 1, y menos 2, z menos 3. Deixa eu voltar aqui. Então, agora, a gente faz o produto aqui, né? N, produto interno com V, tá? Vetil, né? Vetil. Certo? É pôr um vetil com uma setinha em cima, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 12, 4 menos 4, produto interno com x menos 1, y menos 2, z menos 3. Isso tem que dar quanto? Zero. Então, vai ficar esse com esse, menos 12x menos 1, mais esse com esse, 4y menos 2, menos 4z menos 3, isso zero. Olha, isso é a equação do plano. Aí você fala, professor, dá para isolar o z aqui? Dá, mas ó, isso aqui já é a equação do plano. Esta aqui já é a equação do plano na forma cartesiana, tá? Então, ó, equação do plano na forma cartesiana, tá bom? Já é. Mas, às vezes, a pessoa quer isolar o z como função de x e y. Dá? Dá. O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. A gente vem, continua o cálculo, né? Então, ficou, ó. Vou deixar o z sozinho do lado esquerdo. Então, vai ficar menos 4z. E tudo que não depender de z, eu vou mandar para o lado de lá. Então, vai ficar o quê, ó? Menos 12x vai para lá, pro lado de lá, vai ficar mais 12x. Mais 4y vai para o lado de lá, vai ficar menos 4y. Menos 12 vezes 1 vai ficar mais 12. Vai para o lado de lá, vai ficar menos 12. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Vai para o lado de lá, vai ficar mais 8. Menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12. Vai para o lado de lá, vai ficar menos 12. Tá bem? Então, vai ficar menos 4z, 12x menos 4y, menos 12 mais 8 menos 12, menos 12 mais 8 vai dar menos 4. Menos 4 menos 12 vai dar menos 16.
O bom é que agora a gente pode passar o 4 dividindo. Então, menos 4 dividindo. Então, vai ficar z igual a 12x menos 4y menos 16 dividido por menos 4. Então, vai ficar 12x dividido por menos 4, menos 4y dividido por menos 4, menos 16 dividido por menos 4. Aqui cancela 4 com 12, né? Vai ficar 3, mais com menos vai ficar menos 3x. Menos 4y com menos 4 de baixo vai ficar mais y. 16 por 4 dá 4, mais com menos dá mais. Olha que simplesinho que ficou a equação, ficou bonitinha, né? Mas isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Um detalhe, né? A pessoa podia fazer o seguinte, podia falar, professor, eu não poderia ter simplificado aqui antes de fazer o cálculo? Poderia também. Que simplificação que você poderia perceber aqui? Olha, aqui tem 12, aqui tem 4, aqui tem 4. Você poderia ter escrito isso aqui assim, ó. Uma outra possibilidade. Escrito isso aqui, ó. Colocar o 4 em evidência. Ficaria menos 3x menos 1, mais y menos 2, menos z menos 3. Olha para você ver como é que ficaria mais enxuto. Você passaria o 4 dividindo e ajeitaria a expressão de modo mais simples. Mas, em geral, o aluno gosta de fazer simplificação só no final. Então, por isso que eu fiz a conta e deixei para fazer simplificação no final. Então, olha que belezinha ficou a equação, né? Então, essa é a equação do plano. Equação do plano. Bom, uma outra aplicação do produto externo é cálculo de áreas, cálculo de volumes, tá? É possível provar que a área do paralelogramo definido por V1 e V2 é dado pela norma desse produto externo aqui, tá? Geometricamente eu posso provar para vocês que isso é verdade, tá? Quer ver? Eu vou pôr uma folha a mais aqui. Ó, eu não sei se vocês lembram de uma propriedade que a gente acabou de falar, falou hoje ainda, é que quando você tem, por exemplo, né? Então imagine que eu tenho o vetor V1 e o vetor V2 aqui, ó. Tem o vetor V1 e o vetor V2. Aqui é um ângulo θ formado entre eles. Bom, quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, V1 produto interno com V2, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor vezes o seno formado entre eles, tá? Se eu for calcular, por exemplo, a área do paralelogramo, você fala, professor, cadê um paralelogramo? Eu não estou vendo um paralelogramo. Como é que a gente constrói o paralelogramo? Eu pego aqui, a partir do V2, eu continuo, né? Eu traço essa paralela aqui em relação a V2, do mesmo tamanho de V2, e traço uma paralela em relação a V1 do mesmo tamanho do V1. Então, se eu pegar o vetor V2 aqui e trazer aqui, e pegar o vetor V1 e trazer aqui, eu tenho um paralelogramo, olha. Então, este paralelogramo aqui é definido pelos vetores V1 e V2. O que eu disse lá como propriedade é que calcular a norma de V1 cartesiano V2 da área deste paralelogramo aqui. Aí você fala, professor, como é que eu identifico isso? Como é que eu consigo provar isso? Se vocês lembrarem lá de geometria do primeiro grau, eu não sei exatamente quando a gente aprende geometria no primeiro grau, acho que é na sexta série, mas aí mais à frente, né, em algum momento, a gente aprende como calcular a área de figuras planas. Uma forma de calcular a área de figuras planas é fazer o seguinte: a área de uma figura de 4 lados do tipo paralelogramo, ela é a base vezes a altura, tá? Então, a área é dada pelo produto da base vezes a altura. No paralelogramo é assim. No triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2.
tá bem? Essa é como a gente calcula a área de figuras planas. No caso, paralelogramo é base vezes altura. Como é que é a base de um paralelogramo? Qualquer lado pode ser a base. O importante é a altura. Como é que a gente define a altura de uma figura plana? A altura da figura plana, né, em relação a uma base, tá? Porque a altura é definida em relação a uma base. Uma figura de 4 lados tem 4 alturas, tá? Como é que porque para cada base eu posso definir uma altura. Então, olhando aqui do jeito que eu fiz o desenho aqui desta figura plana, a minha base ela vai fazer vai ser essa aqui, ó. Então, vou usar isso aqui como base, tá bom? Isso vai ser minha base. Como é que é a altura? A altura é o tamanho da reta saindo de um vértice oposto à base e fazendo um ângulo de 90 graus com a base. Então, a altura, para esse caso aqui, isso é uma altura. E isso também é uma altura, tá? Você fala, professor, mas ela não vai cruzar a base. Na geometria, isso aqui pode ser um prolongamento da base, continua sendo base, tá? Mas eu vou usar essa aqui que está interna e é tranquilo da gente usar. Olhando para o desenho, está vendo aqui que formou uma figura, um triângulo aqui, ó? Esse triângulo formado por este lado, por esta altura aqui e por este lado aqui, ó. Bom, se a gente fosse calcular o tamanho da altura usando trigonometria, seria o quê? Ele não está oposto ao lado, ao ângulo θ aí? Tá. Então, o tamanho de H, né? O H, eu não vou pôr, ele não é um vetor, eu vou estar pensando isso aqui trigonometricamente, né? O tamanho do H vai ser o quê? O H, ele não está oposto ao ângulo θ? Então, se ele está oposto ao ângulo θ, qual fórmula trigonométrica que a gente relaciona? Lado oposto com a hipotenusa. A hipotenusa aqui agora, né, como tamanho. Então, o tamanho disso aqui é norma de V1, tá? O tamanho é a norma. Quem relaciona lado oposto, hipotenusa e o ângulo interno é o seno, tá? O seno do ângulo θ, ele vai ser definido assim: seno de θ é igual ao lado oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é V1. Então, quem vai ser o meu H? O meu H vai ser, passo V1 multiplicando, então vai ficar norma de V1, seno de θ, tá? Então, isso aqui vai ser norma de V1, seno de θ, ó, norma de V1. Bom, então a área do paralelogramo, ó, a área do paralelogramo vai ficar o quê? Vai ficar esse tamanho aqui, que é norma de V2, vezes a altura, olha, norma de V1 vezes seno de θ. O que é isso que a gente tinha visto anteriormente? Isso aqui é norma de V1, produto vetorial, norma de V1, produto vetorial com V2. Então, há uma interpretação geométrica do produto vetorial, é a área do paralelogramo definido pelos vetores V1 e V2. Tá? Você fala, professor, e se eu quiser a área do triângulo definido pelos vetores V1 e V2? Você fala, como assim a área do triângulo definido pelos vetores V1 e V2? Como é que a gente constrói um triângulo em qualquer que seja a dimensão? Um triângulo, ele é definido por 3 pontos. 3 pontos pelos quais ele passa, ele define um triângulo, que são exatamente o quê? Os vértices de um triângulo, né? Então, por exemplo, olha, se eu colocar esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? O ponto P1, P2 e P3, isso aqui define um triângulo.
Eu enxergo um triângulo. De que forma? Assim, ó. Tá vendo? Tem um triângulo aqui. Olha, formou um triângulo. Aí você fala, professor, qual a relação entre o triângulo e o paralelogramo que a gente acabou de desenhar? Olha, uma coisa interessante aí. Por que que a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo? Pelo seguinte motivo. Porque eu posso, a partir disso aqui, construir um paralelogramo. Está vendo que esse lado aqui, eu posso prolongar ele aqui, ó, do mesmo tamanho para cá. Ó. E esse lado aqui, eu posso prolongar ele do mesmo tamanho para cá. Você está vendo que você tem dois triângulos iguais aqui? Isso aqui, esse lado aqui, a gente pode olhar como se fosse uma diagonal do paralelogramo, mas esta área 1 aqui é exatamente igual à área 2. Então, a área do triângulo ficaria o quê? Ficaria a metade da área do paralelogramo. Então, o triângulo definido por 3 pontos, P1, P2 e P3, ficaria igual a metade da área do paralelogramo. Tá certo? Então, geometricamente, a gente também consegue achar a área de um triângulo definido por 3 pontos usando o produto externo. Tá? Cadê onde que eu pus isso aqui? Então, ó. Então, a área do paralelogramo, ela pode ser definida como V1, pelos vetores V1 e V2, né? Ela é dada V1 produto externo V2, a norma disso aqui, da área disso aqui, né? Dessa figurinha linda aqui. E para calcular a área de um triângulo, o que que a gente faz? Por 3 pontos. A gente vai usar aquela fórmula ou aquela relação que a gente acabou de ver. De que forma fazendo isso? A gente vai olhar aqui para a nossa construção, né? Ó, olha lá. Se eu te der 3 pontos, a gente já sabe que dando 3 pontos eu encontro 2 vetores. Aí é esses 2 vetores. Lembra que podia ser qualquer ordem, basta que um ponto tem que pertencer a 2 vetores ao mesmo tempo. Ó, eu escolhi ser o P1 aqui. Podia ser P2 ou P3, mas um ponto tem que pertencer a 2 vetores. Aí eu construo 2 vetores. O vetor V1, que é P2 menos P1, P2 menos P1. O vetor V2, que é P3 menos P1, está aqui. Tá? E como é então que eu consigo encontrar a área do triângulo definido por P1, P2 e P3? Ó, P1, P2 e P3 definem esse triângulo. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse triângulo bonito aqui. Então, como é que eu consigo encontrar a área desse triângulo aqui? Vai ser a metade do produto externo V1 por V2, a norma disso aqui, tá? Então, calculo o produto externo V1 e V2, calculo a norma e a metade da norma é a área do triângulo P1, definido por P1, P2 e P3, tá? Isso é uma forma de encontrar a área de triângulo. Esta forma, inclusive, é útil, muito útil, tá? Para a gente encontrar a área de triângulos. Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos lá. Inclusive, também é útil para calcular volume de paralelepípedo. Essa área envolvendo o produto externo. Então, vamos lá. Olha, então vou fazer a letra A. A letra A está falando o seguinte, ó. Calcule a área do paralelepípedo definido pelos vetores passando nos pontos. Na letra A, 1, 2, 3, P2, menos 1, 3 e 4, e P3, 1, 1 e 0, tá? Então, vamos lá. Então, a letra A. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, o ponto P1, eu não vou marcar ele não, dá muito trabalho. Tá? Então, aqui, sei lá, P1, P2, P3. Eu não vou marcar não. Mas eles estão no espaço aí. A gente já sabe que esses pontos definem um plano,
porque eles não são colineares. Neste plano, a gente pode ter um triângulo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai encontrar o vetor V1 e o vetor V2, tá certo? Esses dois vetores aqui. Quem é o vetor V1? O vetor V1 vai ser o ponto P2 menos o ponto P1. Quem vai ser o vetor V2? Vai ser o ponto P3 menos o ponto P1. Lembrando que um ponto tem que estar nos vetores V1 e V2 ao mesmo tempo, como eu disse para vocês. Então, o ponto P2 é menos 1, 3 e 4. O ponto P1 é 1, 2, 3. O ponto P3 é o quê? É 1, 1, 0. O ponto P1 é 1, 2, 3. Então, o vetor V1 vai ficar aqui. Vai ficar menos 1 dá menos 2. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 1. O outro vai ficar o quê? 1 menos 1 dá 0. 1 menos 2 dá menos 1. 0 menos 3 dá menos 3. Tá? E a gente vai fazer o quê? Então, para o cálculo da área do triângulo, o que a gente faz? A gente vem e calcula V1, produto externo, com V2. Quem que é isso aqui? Esse é um determinante de IJK, tá? E a gente vai pegar... Lembrando que aqui, como eu vou calcular uma norma, também não importa a ordem. Podia ser V1 cartesiano V2 ou V2 produto externo V1, tá? Não importa a ordem que você está fazendo o cálculo, porque você vai tomar a norma. Então, no final das contas, você vai encontrar um número e esse número vai ser positivo, tá bem? Então, não importa qual ordem você está fazendo. Então, muitas vezes o aluno fica em dúvida qual ordem pegar, não importa. Você poderia ter pegado qualquer conjunto entre vetores, podia ser P2 menos P1, P3 menos P1, como está aqui, ou P3 menos P2, P1 menos P2, qualquer ordem, não importa, desde que você mantenha um ponto pertencendo aos dois vetores, você poderia escolher qualquer ordem. Aqui também, a hora de fazer o produto, você não se preocupe com isso, porque você vai tomar a norma, tá? Bom, então vai ficar IJK menos 2, 1 e 1, né? Estou pegando o primeiro. O outro é 0, menos 1, menos 3. Repito a primeira coluna. Repito a segunda coluna. E vou fazer a conta aí, né? Fazendo a conta vai ficar o quê? I vezes 1 vezes menos 3, menos 3i. J vezes 1 vezes 0, vai dar 0, não vou nem colocar aqui agora. 4 vezes menos 2 vezes menos 1, menos 2 com menos 1 vai dar 2, vezes K, então mais 2K. 0 vezes 1 vezes K vai dar 0, não vou nem pôr. Menos 1 vezes I vai dar menos 1. Lembra que a gente sobe trocando o sinal, então vai ficar mais I. Menos 3 menos 2 vezes J vai dar quanto aqui? Menos 3 com menos 2 vai ficar mais 6, trocando o sinal, menos 6 é J. Então, dá para a gente juntar aí, né? Ó, menos 3 com mais 1 vai ficar menos 2i, menos 6j, mais 2k, tá? Então, o vetor V1 cartesiano, ou produto externo V2, é menos 2i, menos 6j, mais 2k, tá? Esse é o vetorzinho. Terminou não, porque para encontrar a área do triângulo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular
a norma deste vetor e dividir por 2. Tá? Então, precisamos calcular o quê? Calcular a norma do vetor V1, produto externo com V2. Que é o quê, hein? Lembrando, muito fácil lembrar, que é raiz quadrada do quê? Primeira coordenada ao quadrado, então, menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 6 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado. Só um detalhe, olha, esta forma usando o versor, é a forma usando o versor, ou poderia ter escrito na forma também da n-upla. Ficaria menos 2, menos 6 e 2, tá? Se você gostar mais depois de, no final das contas, escrever ela na forma da n-upla, pode. Para calcular a norma, às vezes a pessoa acha mais adequado fazer assim. Por quê? Porque é só olhar para a coordenada. A primeira coordenada elevei ao quadrado, mais a segunda coordenada elevei ao quadrado, mais a terceira coordenada elevei ao quadrado. Vai ficar o que aqui então? Vai ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4. Qualquer número elevado a uma potência par, ele fica positivo. O número real vai ficar positivo. Menos 6 elevado ao quadrado dá 36. 2 elevado ao quadrado dá 4 também. Então, vai ficar o quê? Vai dar raiz quadrada de 44, tá? Aí fala, professor, dá pra gente fazer uma simplificaçãozinha aí? Dá, né? Porque 44 é o quê? Ele é 4 vezes 11. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 4 vezes raiz de 11. Às vezes não compensa a gente fazer a simplificação assim, né? Não dá para, mas aqui agora compensa, por quê? Porque raiz de 4 a gente sabe que é 2. Raiz de 11 a gente deixa do jeito que tá? Então, por que eu fiz questão de fazer essa conta aqui? Porque agora, para encontrar a área do triângulo, ó, a área do triângulo vai ser o quê? Vai ser a metade de V1, produto externo com V2, a norma disso tudo aqui, que a gente já encontrou como 2 raiz de 11. Então, vai ficar 1 meio vezes 2 raiz de 11. A gente cancela, vai dar quanto? Raiz de 11. Tá? Então, olha que legal, olha que aplicação legal. Então, através do produto vetorial ou externo, eu consegui achar a área de um triângulo passando por 3 pontos. Então, recapitulando o que eu fiz, ó. Eu dei 3 pontos, aí eu fui lá, calculei os vetores V1 e V2, e no final das contas a gente fez o quê? Encontrou o vetor V1, produto externo com V2, achei ele aqui, calculei a norma do vetor, que deu 2 raiz de 11, e depois eu fui lá e encontrei a área do triângulo dividindo a norma por 2, tá? Foi isso que eu fiz. Um comentário aí é o seguinte, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, na aula que vem a gente volta aqui, né? Ó, exercício, fazer a letra B. Por favor, tentem fazer, tá? Joguem na fórmula e vejam o que vocês acham aí como equação. Então, para terminar aqui, eu vou falar sobre a equação paramétrica. Mas isso aqui eu não vou falar hoje, não. Da aula que vem eu falo, porque eu queria falar da equação paramétrica, que é para a gente fazer mais, na próxima aula, fazer mais algum exemplo de equação paramétrica aí. Ó, a equação paramétrica, se der tempo eu volto para aquele exemplo lá, mas se não der, eu faço só da equação paramétrica. A equação paramétrica, qual a vantagem da equação paramétrica? Olha, a equação cartesiana, que é a equação que você está acostumado a trabalhar, ela não vale em qualquer dimensão, tá? Não vale. Não vale. Por exemplo, para a reta, a forma cartesiana é essa aqui, ó, que é a primeira que vocês veem. Essa equação da reta você vê lá no 2º grau. Depois o professor de função de uma variável, de pré-cálculo, no caso fui eu, falei. Depois, em função de uma variável, também falei. E a forma que eu sempre apresentei
para os alunos aqui na universidade, tanto pré-cálculo quanto em função de uma variável, a equação da reta foi essa aqui. Essa é a forma cartesiana. Inclusive, para derivar, tudo é muito mais fácil, tá? Entretanto, ela tem uma limitação muito grande. Qual que é a limitação desta forma aqui? Ela só vale para a dimensão 2. Não vale para a dimensão 3, nem 4, nem 5, nada disso. Só que a reta não existe só em dimensão 2. Você pode fazer uma reta em dimensão 3. É óbvio que você consegue fazer uma reta em dimensão 3. Olha, há um desenho de uma reta em dimensão 3. Você faz dimensão 3 aqui, passa uma reta cruzando, né? Você pega, por exemplo, um cabo de vassoura, e você pegar um cabo de vassoura agora na sua mão e levantar, você vai ter uma reta. Na verdade, aí vai ser um segmento de reta, tá? Quando ela tem começo e fim, a gente chama de segmento de reta. A reta não tem começo nem fim, tá? A reta ela é infinita. Ela vai tanto para infinito para frente quanto para trás, tá? Então a reta vai embora. Esse pedaço, quando ela termina, é um segmento de reta. Quando um lado ela termina, o outro, um outro lado ela vai infinito, por exemplo, assim, ó. Aqui ela termina, mas vai embora, assim, ó. Isso aqui é chamado de semi-reta. Quando ela tem começo e tem fim, é um segmento de reta. Essa aqui é um segmento de reta. Essa é uma semi-reta. E uma que não tem começo nem fim, que a gente denota assim, para a gente colocar começo e fim, a gente põe uma bolinha, tá? Essa aqui não tem bolinha, então ela vai embora. Essa é uma reta, tá? Bom, então a gente consegue fazer desenho de reta em dimensão 3, não consegue em 4, 5, em 6, assim, porque não consegue desenhar em dimensão mais alta. Mas faz sentido a gente imaginar uma reta em dimensão 3, faz sentido a gente imaginar uma reta em dimensão 4, ou dimensão 5, ou dimensão qualquer que seja. Mas não dá para ter uma forma cartesiana para a reta. Então, o que, que a gente faz? A gente apela para a forma paramétrica da reta, que inclusive é muito mais simples de ser escrita, tá? E como é que é a forma paramétrica de uma reta? Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar para construir a forma paramétrica de uma reta é lembrar que dois pontos definem uma reta, isso é verdade, a gente já sabe, mas dois pontos também definem um vetor, olha que legal, tá? Qual que é a relação entre uma reta e um vetor? Se parar para pensar, eles são muito parecidos. Um vetor, ele tem um tamanho, ele tem uma direção e tem um sentido. O tamanho é o módulo dele. Uma reta, ela tem tamanho infinito, tá certo? Ela vai embora indefinidamente. Ela não tem sentido, tá? Mas ela tem direção. Uma reta não tem sentido porque ela não aponta para um lugar, tá? Ela é desenhada assim. Fala, professor, você começou embaixo e foi até em cima. Eu poderia começar em cima e ido para baixo, ela continuaria sendo a mesma reta. É a mesma, continua sendo a mesma reta. Fazendo assim, ou indo de baixo para cima, ou de cima para baixo, ela vai continuar sendo a mesma reta. Mas existe uma relação importante entre o vetor e uma reta entre dois pontos. É que os dois têm a mesma direção. Tá certo? Então, o que, que a gente faz? A partir do vetor, que é menorzinho do que a reta, a gente constrói a reta. Tá? Então, o vetor vai ser capaz de construir uma reta. Então, esta forma no qual a gente utiliza o vetor para construir uma reta, ela é chamada de forma paramétrica. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer para construir a nossa reta, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, dados dois pontos, P1 e P2, eu encontro o vetor ligando P1 até P2. Aqui, eu estou colocando um vetor no sentido de P1 até P2,
Mas tanto faz fazer no sentido de P1 até P2 ou P2 até P1, tá? Para construir a reta não faz diferença, porque, como eu disse para vocês, a reta não tem sentido, ela vai ter direção. Você vai ver que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse vetor e vou esticar ele infinitamente. Eu vou elevar ele lá para mais infinito, mas eu vou levar ele para baixo também. E para levar para baixo, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por um número negativo. Lembra que quando você multiplica por um número negativo, o que acontece com o vetor? Ele mantém a mesma direção, mas inverte o sentido. Então, para fazer esse vetor cobrir isso tudo aqui, que vai ser a reta, que vai ser definida por esses dois pontos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer esse vetor crescer infinitamente, tá? Como é que eu faço esse vetor crescer infinitamente aqui? Eu multiplico ele por um número, tá? Esse t pertencente aos reais aqui. Se eu quiser, eu posso deixar ele do tamanho que eu quiser e apontando tanto para baixo quanto para cima. Eu não consigo mudar a direção. Ó. Um vetor t vezes v vai ter a mesma direção, mas pode ter o sentido para cima, se o t for positivo, ou pode ter o sentido para baixo, se o t for negativo. Tá? Lembra? Quando a gente multiplica um vetor por um negativo, o que acontece? Ele altera o sentido sem mudar a direção. Tá? Então ele vai apontar para baixo. Se eu multiplico por um positivo, ele pode crescer o vetor ou deixar, pode fazer ele crescer ou diminuir em tamanho sem mudar a direção nem sentido, tá? Lembra quando a gente fez um produto de um vetor por um número? Então isso é importante, tá? A compreender geometricamente o que está acontecendo, tá? Então, no primeiro passo, a gente fez o quê? Eu peguei o ponto P1 e P2 e defini o vetor passando pelo ponto P1 e P2. Como eu disse para vocês, não importa a ordem, então não se preocupe muito se você está fazendo P2 menos P1 ou P1 menos P2, não se preocupe muito, tá? Na verdade, você não precisa se preocupar com isso, é só encontrar o vetor que passa por P1 e P2. Bom, como é que vai ser a equação da reta na forma paramétrica? Ela vai ser assim. Olha que coisa simples aí que a gente vai fazer. Então, a equação na forma paramétrica vai ser o quê? Vai ser um ponto pelo qual a reta passa, pode ser tanto P1 quanto P2, né? Então, vai ser um ponto pelo qual a reta passa, mais o vetor vezes um parâmetro. Isso aqui é chamado de paramétrica porque eu vou pegar o vetor v e multiplicar o vetor por um parâmetro. Por isso é nome paramétrica. Esse parâmetro é um número. Esse número aqui é um número qualquer pertencente ao conjunto dos reais. Tá? Então, a equação na forma paramétrica vai ser o quê? Um ponto pelo qual a reta passa, pode ser tanto P1 quanto P2, ó, isso aqui vai definir a mesma reta, P1 ou P2, mais o parâmetro t vezes o vetor v. Tá? Então, isso aqui, t vezes v, ele está descrevendo isso, o tamanho, tá? Isso. E o P1 é para fixar onde ele está passando. Porque você fala, professor, se eu quiser uma reta paralela a essa reta aqui, passando num ponto P5, sei lá, P5 está aqui. Eu consigo construir uma reta paralela a essa, passando num ponto P5? Consegue. Se o P5 for isso aqui, ó, se esse aqui for o P5, o que seria a reta paralela a essa aqui? Seria assim, né? Olha como é que é fácil construir uma reta paralela. É só trocar o ponto que ela passa. Ela está passando em P5 mais t vezes v. Você está vendo que o que descreve a reta mesmo é isso. Ó. Tá certo? Isso aqui está dando a direção e o tamanho da reta, tá descrevendo a reta. O ponto P é só para indicar onde ela está passando. Se você não colocar nada, uma reta t vezes v, ela sempre passa pela origem, tá? Então, na verdade, t vezes v, ela define um monte de reta paralelas. Para você identificar qual reta que você quer, você indica um ponto pelo qual ela passa. Um ponto já basta. Então, vai ser P1 mais t vezes v ou
P2 mais T vezes V. Tá bom? Então, para definir uma reta na forma paramétrica, olha que coisa simples da gente fazer para encontrar a reta. Tá? Bom, nota geométrica que temos é exatamente isso que eu falei, né? Então, eu pego o vetor V. Quando eu multiplico o vetor T por V, eu estou descrevendo tudo isso aqui. Eu consigo descrever esse tamanho todo, o quanto eu quiser dele, tá? Porque o T ele é genérico, então se o T é genérico aqui, eu estou descrevendo a minha reta, porque eu posso fazer isso aqui crescer o tanto que eu quiser, ou ir para o lado negativo também, então descreve tudo isso aqui que eu quiser. E aí, quando eu somo com um ponto, eu estou indicando qual reta que eu estou pegando, tá? É isso que eu estou fazendo. Vamos fazer um exemplo aí? Vamos lá, fazer um exemplo? Então, acho que a gente consegue. Eu faço esse exemplo aqui, na hora que vem, eu continuo falando um pouquinho mais de equação paramétrica. E aí eu vou falar da equação paramétrica do plano para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, dado dois pontos, o ponto 1, 2 e menos 1 e 3, encontra a equação cartesiana e paramétrica da reta, tá bom? Vou fazer o desenho aqui, porque esse aqui é molezinha. Eu vou marcar os pontos no qual ela está passando, tá? Então, ela está passando no ponto 1, 2, então x igual a 1, y igual a 2, tá? Então, 1, 2. E está passando no ponto menos 1 e 3. Tá? É aqui, né? Então, a equação da reta, ela está passando por esses dois pontos aqui. Essa é a reta, tá? Fala, professor, não passou no ponto. A gente cresce o ponto, olha lá, passou no ponto. Tá bem? Não tem, ó, a equação cartesiana, primeiro eu vou achar a cartesiana aqui. A cartesiana, eu acredito que vocês lembram como é que faz, né? É muito simples de fazer, tem mais de uma forma da gente encontrar a equação cartesiana. Eu vou fazer a equação cartesiana da forma que eu acho a mais simples possível. Não é a menos trabalhosa, é a mais simples. Tá? A menos trabalhosa tem uma forma que é mais rápida do que essa que eu vou fazer. Tá? Mas essa eu acho a mais simples, que é a mais intuitiva. Se você esquecer de qualquer forma, essa aqui você não é bem construtiva. Olha, a forma cartesiana que a gente vai encontrar é isso aqui, y igual a x mais b, tá bom? Então eu vou ter que saber vou ter que encontrar a e b para eu poder encontrar a forma cartesiana. O que a gente percebe aqui para poder encontrar a e b? Basta a gente dar duas informações corretas que a gente obtém os dois parâmetros corretos. Quais são as duas informações corretas que foram dadas? Foram dadas os pontos pelos quais a reta passa. Ela passa no 1, 2, então no 1, 2, e passa no menos 1, 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando x for igual a 1, o y é igual a 2. E a de baixo está falando o quê? Quando x for igual a menos 1, o y é igual a 3. Então, eu vou usar esta informação aqui nesta equação paramétrica minha. Ou seja, no lugar do x eu vou pôr 1, no lugar do y eu vou pôr 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 igual a A mais B, porque o x é 1, já vai ficar 1 vezes A vai ficar A. E quando o x for menos 1, o y vai ser 3. Então, vai ficar 3 igual a menos A mais B. O que eu tenho aqui para resolver? Se você olhar aí, você tem um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. A mais B igual a 2, menos A mais B igual a 3. Como é que você faz para resolver? Aí, em sistema de duas equações, você faz o que você quiser, tá? Eu não indico fazer uma matriz, escalonar a matriz para poder fazer a conta, né? No caso 2 por 2, você até pode fazer assim, mas olha que exagero. Como diria um professor meu, você está usando o canhão para matar a formiga, tá? Você não precisa, pode usar uma coisa muito mais simples. Por exemplo, se você somar a primeira equação com a segunda equação, olha aqui que tem um A e aqui um menos A, vai cancelar A com A, então vai ficar ó, B mais B, soma as duas, ó, B com B vai dar 2B, 5 com 3 com 2 vai dar 5.
Então, o B vai ficar igual a 5 meios. E para encontrar o A, você pode fazer o quê? Escolher qualquer uma das duas equações, substituir o valor de B, que é 5 meios, e fazer a conta. Por exemplo, A é igual, vou vir nessa equação aqui, ó, igual a 2 menos B, ou seja, A igual a 2 menos 5 meios, tira o mínimo aí, né? Vai ficar 4 menos 5 sobre 2, que vai dar menos meio, tá? Porque 4 menos 5 vai ficar menos meio. Então, a equação vai ficar y igual a menos x sobre 2, mais b, desculpa, mais 5 sobre 2, que o b é 5 sobre 2, ó, 5 sobre 2. Então, esta é a equação na forma cartesiana. O coeficiente angular é menos meio e o coeficiente linear é 5 meios, tá bem? Essa é a equação desta reta aqui. Eu já sabia que ela era, o coeficiente angular dava negativo, ó, só olhar para o desenho, está vendo que a sua reta está para baixo aí, então o coeficiente angular é negativo. Então, aí eu fiz a conta e encontrei. Agora, vamos encontrar na forma paramétrica. Olha para você ver como é que é muito mais fácil na forma paramétrica. Na forma paramétrica, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar, né? Então, um vetor V que está ligando os pontos 1, 2, menos o ponto menos 1 e 3. Você fala, professor, o que você fez nessa ordem? Não importa a ordem. Eu poderia ter feito menos 1, 3, menos 1, 2, ou do jeito que eu fiz aqui, 1, 2, menos 1 e 3. Quanto que dá a conta aqui? Então, vai ficar 1 menos menos 1 dá 2. 2 menos 1 dá menos 1, tá? Então, vai ficar, ó, 1 menos menos 1 dá 2, isso mesmo. 2 menos 3 dá menos 1. Se você fizesse invertido, fizesse menos 3, né? Fizesse assim, ó. Menos 1, 3, menos 1, 2, vai dar o vetor, tá aqui embaixo com o sinal trocado, quer ver? Vai ficar menos 2, né? Porque menos 1 dá menos 2, 3 menos 2 dá 1. Você está vendo que vai dar o vetor com o sinal trocado. O que é a diferença de um para o outro? Vai mudar a direção? Não, a direção vai continuar a mesma. O que muda? O sentido. Mas lembra, para reto o sentido não é importante. Tá certo? Só a direção. Agora, uma coisa que você não pode fazer é falar assim, ah, mas então se não é importante eu posso vir colocar 2 e 1 aqui? Não, aí não. Aí você está trocando o vetor, tá? Porque este vetor aqui, ele é assim, ó. Ele é 2 e menos, desculpe, 2, né? X menos 1 em y. Então, esse vetor está apontando para lá. Ó, esse vetor aponta para lá. O que tem a mesma direção e sentido oposto, ele está apontando para onde? Para cá. Mas a direção é a mesma, tá? Eles estão ao longo da mesma reta. Se você colocar 2 e 1 aqui, vai ser esse vetor aqui, ó. Não tem nada a ver com esse aqui, tá? Então, não importa a ordem que você faz a conta, mas o sinal final que você encontra é importante, tá? O sinal é importante. Não importa se é 2 e menos 1 ou menos 2 e 1. Mas o sinal de negativo vai estar aqui dentro, tá? Bom, então, eu encontrei o vetor V. Aí, como é que é a equação paramétrica, então? A equação paramétrica vai ficar assim, ó. X é a reta, né? A reta vai ficar o quê? Um ponto pelo qual ela passa, né? Assim, ó. Um ponto mais V vezes T. Qual ponto você quer? Qualquer um dos dois. Podia ser esse ou esse aqui. Não faz diferença. Então, vai ficar, por exemplo, vou pegar o primeiro. 1, 2, mais o vetor 2 menos 1 vezes T. O que vai dar aqui? Vai dar isso aqui, ó. Vai ficar 1, 2, mais 2t menos t, né? O t distribui,
Como é que você soma isso com isso? Vai ser coordenada, coordenada. Então vai ficar 1 mais 2t, 2 menos t. Tá? No final das contas, como é que você encontra x e y aí? Olha, você está vendo que você tem duas coordenadas? Esta primeira coordenada corresponde a x. Essa coordenada corresponde a y. Então, você vai ter o que aqui? Você vem no final das contas igual a x e y. Então, vai ficar o quê? X vai ficar igual a 1 mais 2t e y igual a 2 menos t. Então, esta aqui é a forma paramétrica da reta, tá? Então, o que a gente fez? Encontrou o vetor, escreveu a reta, que é assim, juntei tudo. Quando eu cheguei no final, que eu cheguei com uma ênupla, no caso uma dupla só, né? Só tem duas entradas. O que eu fiz? Eu peguei a primeira coordenada igualei a x e a segunda igualei a y. Você fala, professor, se eu tivesse três coordenadas, né? Imagina que eu estou com um ponto no espaço. O que eu faria? A primeira coordenada corresponderia a x, a segunda coordenada corresponderia a y e a terceira coordenada corresponderia a z. É assim, tá? Se eu tivesse em dimensão 4, primeira coordenada x, segunda y, terceira z e a quarta w. Então, a forma paramétrica, você consegue construir a representação sua da reta em qualquer dimensão que seja, tá? Uma coisa interessante aqui, eu vou colocar como uma observação, é o seguinte: em duas dimensões, a partir da equação paramétrica, a gente consegue deduzir a equação cartesiana, mas em dimensão mais alta não dá. Como é que a gente faz? Você está vendo que eu tenho um parâmetro tanto na primeira quanto na segunda? O que eu posso fazer? Eu posso eliminar o parâmetro em uma das equações e substituir na outra. Ou seja, por exemplo, eu posso vir na equação de baixo aqui, né, nessa equação, isolar t e substituir aqui, ó. Então note que é possível em duas dimensões encontrar a equação cartesiana a partir da paramétrica. Então, para isto, isolamos t, que é o parâmetro, numa equação e substituímos na outra. O que eu vou fazer? Está vendo que eu tenho duas aqui? Então você pode, por exemplo, ó, x é igual a 1 mais 2t e y igual a 2 menos t. Eu venho aqui, por exemplo, isolo o y, então vai ficar t é igual a... passo o t para lá, o y para lá, então vai ficar 2 menos y, ó. T é igual a 2 menos y. Substituo aqui. Então vai ficar x igual a 1 mais 2. No lugar do t eu coloco 2 menos y. 2 menos y vai dar o que aqui? Vai ficar x igual a 1 mais 2 dá 4 menos 2y. 4 mais 1 dá 5, né? Então vai ficar x igual a 5 menos 2y. Então eu posso passar o y para lá e o x para cá, né? Então vai ficar 2y igual a menos x mais 5. Ou seja, y igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Deu a mesma equação? Deu. Exatamente essa aqui, ó. Tá?
Poderia ter dado diferente? De jeito nenhum. Se desse diferente, porque uma das contas eu tinha errado. Então, a forma paramétrica, inclusive, ela estende o conceito da cartesiana. Porque a paramétrica reduz a cartesiana fazendo isso em 2 dimensões. Agora, em 3 dimensões já não dá para fazer mais, porque não dá para isolar uma variável e substituir na outra. Você não consegue, tá? Não consegue encontrar uma equação só.